Veja, eu enxergo o caso Ghibli de duas perspectivas. Por exemplo, vamos supor que eu trabalhasse no estúdio Ghibli. Colocando o chapéu de responsável pela gestão de direitos autorais ou coisa do tipo, eu estaria nesse momento extremamente preocupado e virado no siri e indo atrás de como processar a OpenAI, por causa que a situação está errada, etc, etc. Como eu falei no ponto de direito autoral. Mas pensando do ponto de vista, tirando o chapéu de direito autoral, colocando o chapéu de marqueteiro, quando que você vê um marketing feito de maneira tão orgânica assim? Veja, toda empresa, quem trabalha na rede social vai entender, todo mundo, entre aspas, né, espera viralizar de alguma maneira. Espera que o conteúdo próprio estoure a bolha. Então veja, o Estúdio Ghibli, mas duvido, por exemplo, eu vi nos vídeos que eu vou deixar na descrição, eu vi gente, vi nos comentários e vi, nossa, é um absurdo. Teve gente que falou que o Ghibli, os estúdios Ghibli devia agradecer o GPT porque popularizou o Estúdios Ghibli. Cara, eu entendo que, como alguém que já está estabelecido no mercado, o Miyazaki e os estúdios Ghibli, eles não têm que agradecer ninguém, não faz sentido. Assim, eles não são famosos por causa do GPT. Mas é óbvio que de 7 8 bilhões de pessoas no mundo não são 100% que conhecem o Estúdio Ghibli. E é óbvio que a questão de animação oriental, etc., é um nicho. É um nicho. É um nicho dentro de vários nichos. Nicho audiovisual, etc., de desenho, etc. É um nicho. Muitas pessoas que não são desse nicho descobriram os estúdios Ghibli. Isso é óbvio. Não tem como você falar assim, nossa, mas é um absurdo falar que popularizou. Popularizou. Não estou falando que, nossa senhora, era do 0 ao 100. Não. Mas popularizou. Teve gente da minha família, teve gente que eu conheço, de marketing ou coisa assim, que não é ligado em anime. Eu mesmo, eu sou um cara que consumo pouco. Consumo porque o meu cunhado consome, porque os meus primos gostam em alguma medida, já vi alguma coisa, por exemplo, minha irmã gosta dos estúdios Ghibli, então eu já vi alguma coisa, ela até fez um quadrinho à mão, até tem aqui, acho que depois eu coloco na edição se eu achar. Então, tipo assim, eu sei, eu conheço, porque muitas pessoas ao meu redor consomem. Eu necessariamente não consumo. Não consumo tanto anime. Eu assisti Death Note, etc. Mas assim, não consumo tanto. Então, sim, estourou a bolha. E do ponto de vista de marketing, caramba, é extremamente positivo, se você parar para olhar o limão como uma possibilidade de limonada, é extremamente positivo esse marketing orgânico de milhões de pessoas colocando as suas imagens no estilo Ghibli e conhecendo a estética, mesmo que às vezes a pessoa não é estilo anime. Eu vi algumas postagens que não tinha estúdio Ghibli, mas a maioria que eu vi era trend do estúdio Ghibli. Então você imagina um marketing orgânico, uma viralização orgânica de pessoas como eu, como sei lá, meus primos, etc, etc, que fizeram a imagem da família, de si, no trabalho, sei lá o que, versão Ghibli, porque a estética é linda, é bonita, entende? E aí eu vou trazer uma reflexão aqui. Eu, Isaac, se eu fosse os estúdios do Ghibli agora, eu estaria metendo-lhe um processo em cima da OpenAI, mas aproveitando esse marketing. Eu duvido. O filme com mais bilheteria, eu tava pesquisando, o filme com mais bilheteria do estúdio Ghibli é o A Viagem de Chihiro, se eu não me engano. Eu pesquisei, mas agora me deu uma dúvida. Qualquer coisa eu coloco uma errata aqui na edição. Mas é A Viagem de Chihiro com 345 milhões de dólares faturados na bilheteria. Eu duvido que daqui 2 anos o Miyazaki anuncia que está em produção de outro filme. Eu duvido que esse movimento, essa viralização não gere algum retorno positivo nesses lançamentos. Eu duvido. Mas não tem como mensurar, concordo. Não tem como mensurar porque você não consegue analisar duas realidades que são excludentes. Ou não teria acontecido, e ele teria lançado sem ter acontecido essa treta do GPT, ou ele lança depois desse acontecimento, que é a nossa realidade. Não tem como você comparar duas realidades que uma existe ou outra existe, são excludentes entre si. Não dá pra fazer essa comparação, então não dá pra mensurar o quanto isso vai atingir. Mas eu tenho certeza que pouco ou muito vai atingir. Pouco ou muito vai fazer algum nível de... Caramba, olha, é verdade, ó. É o filme daquele estúdio que a gente fez aquele desenho no estilo desse estúdio. Então tem alguns aspectos positivos aí. Outra coisa, tem muita gente que eu respeito. Discordo, mas respeito. Eu entendo o problema do direito autoral, da OpenAI em relação aos estúdios Ghibli. Mas tem muita gente que fala, nossa, é um desrespeito
você fazer uma imagem XYZ, sei lá, do seu cachorro, da sua família, no estilo Ghibli na IA. É um desrespeito, porque o Miyazaki falou que a IA é um insulto à vida. Primeiro que ele falou aquilo num contexto onde engenheiros estavam apresentando processos de IA dentro do estúdio dele, certo? Óbvio, eu acredito que ele pense assim em relação a IA, não passei um Natal com ele para conversar sobre isso, mas enfim... eu discordo, por exemplo, o fulano fez a trend, eu fiz a trend. É um desrespeito ao Miyazaki. Eu discordo. É uma homenagem, entre aspas, ao estilo. Ninguém imita, ninguém faz algo parecido, ou ninguém... Por exemplo, eu não faria uma trend, eu não colocaria a imagem da minha família para fazer uma versão de um estilo feio, de uma coisa feia, de uma coisa esquisita, de uma coisa que... um aspecto estranho. Não faria. O porquê deu essa celeuma? Por que deu essa viralização, etc? Porque é bonito, porque é belo. Então, de certa maneira, óbvio, aqui eu tô tentando olhar o copo meio cheio. Tem o problema do direito autoral, não há que se negar. É um problema que tem que ser discutido, tem que ser resolvido, que eu espero que o estúdio Ghibli processe e ganhe o GPT. Eu espero, mas, olhando o copo meio cheio, eu não acho que é um insulto ao Miyazaki, sabe? Eu acho que é uma espécie, entre aspas, de homenagem no sentido de que artista não quer o seu estilo seja homenageado, seja replicado para um artista, deve ser muito massa, muito reconfortante, deve dar um orgulho, um sentido de recompensa. Pô, imagina você ver um menino que está começando no desenho, tentar fazer o desenho no seu estilo, porque o seu estilo ele gostou, ele acha bonito, etc. Veja, isso é o ponto da questão. Ninguém copia algo feio. E aí, eu não acho que, por exemplo, como eu exemplifiquei, eu não acho que é plágio ou que é roubo eu fazer uma trend, ou fulano fazer uma trend nesse caso. Porque, primeiro, a pessoa tá ganhando remuneração por aquilo, ela tá fazendo dinheiro, ela tá farmando dinheiro a partir desse uso, desse estilo no ChatGPT, primeiro ponto. E segundo ponto, se a pessoa tá falando que ela é a criadora do estilo ou do desenho, porque veja, se eu posto uma trend falando trend do estúdio Ghibli, do estilo do estúdio Ghibli, bom, primeiro ponto, eu não estou falando que eu sou o desenhista daquilo. E segundo ponto, eu não estou ganhando dinheiro com aquilo. Eu estou fazendo eu estou replicando, estou pegando uma foto minha e vendo como fica no estilo do Miyazaki, do estilo do estúdio Ghibli. Isso, pelo que eu sei do que é plágio, e aí se eu estiver enganado, você escreve aí no comentário, mas isso não é plágio. Agora, por exemplo, tem gente que, na minha opinião, tá errado, tem gente que tá pegando o próprio acesso ao ChatGPT, tá encontrando pessoas que estão dispostas a pagar por isso, mercado, e tá vendendo ilustro a sua família por R$50, 4 fotos. Veja, aí não tem o caráter crédito. Não, eu estou fazendo a ilustração no sentido do estúdio Ghibli. E aí tem o caráter ganho. Então o cara está sendo remunerado por um estilo que não é dele e ele não está dando os devidos créditos. Aí é um problema. Não discordamos disso. Mas enfim, voltando ao ponto 2. Na minha opinião, é um marketing positivo e na minha opinião, deve ser enxergado como uma homenagem. Ninguém copiaria um estilo se fosse feio. Duvido. Na época de Michelangelo, Bouguereau, etc., Monet, Van Gogh, existiam inúmeros artistas, fora eles. Quem ficou? Artistas que fizeram coisas belas. Ainda hoje se replicam, eu faço tal coisa, estou pintando tal coisa nesse estilo, estou fazendo tal coisa nesse estilo. Porque é belo, porque ficou marcado na história. O estilo é muito bonito, as pessoas gostaram de ver a própria imagem, versão desenho nesse estilo, e organicamente fizeram, entende? Então, na minha opinião, de novo, Ghibli versus OpenAI. Na minha opinião, a Ghibli tinha que processar a OpenAI, mas ao mesmo tempo aproveitar o marketing orgânico e positivo, de caramba, é bonitinha essa animação, etc. Aproveitar o marketing orgânico e o marketing positivo nesse sentido e considerar não como um próprio insulto, mas como uma homenagem. Você imagina, você é artista que está me assistindo, seja designer, ilustrador, filmmaker, fotógrafo, etc. Imagina um trabalho seu ser republicado, ser falado, ser mencionado, ultrapassar barreiras linguísticas. O cara tá lá no Japão, eu tô aqui no Brasil falando sobre o trabalho dele. Então, você imagina o seu trabalho fazendo isso. Não é o seu desejo? Todo homem tem o desejo de deixar o seu legado na história, seja pelo seu trabalho, seja por alguma ação. Você imagina, artistas, nós ainda. Você vê um Michelangelo com a Capela Sistina, você vê o Rafael de Michelangelo também,
Você é a Mona Lisa do Da Vinci. Então, tipo assim, você imagina, se a sua arte pudesse ser replicada como foi a do Ghibli, será que você não gostaria? Será que você acharia ruim? Será que você acharia como um insulto? Ou você veria como um aspecto positivo de, caramba, as pessoas gostaram da minha arte, estão replicando porque gostaram, porque acharam bonita? Digita nos comentários aí que eu quero conversar, eu quero saber sua resposta. Cara, se você curtiu esse vídeo, peço que você dê o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos, porque nesse canal eu quero trazer muita coisa sobre audiovisual, roteiro, filmagem, a captação e edição, ou seja, pré-produção e pós-produção. Tecnologia, IA, inclusive eu vou produzir um novo vídeo sobre IA, mais voltado para a questão filosófica da IA e da vontade humana. Mas enfim, isso eu vou deixar ele no card no final do vídeo, caso ele já esteja no canal. Se inscreva no canal se você quer ver mais conteúdos desse tipo. E é isso, galera. A minha opinião sobre o tema. Não sei se vocês gostaram, não gostaram. Se gostaram, como eu falei, curta, se inscreve, comenta aí o que vocês acharam. Se quiser pegar a minutagem do ponto específico que eu falei e discordar, discorde, eu vou ler, eu quero ler todos os comentários, quero conversar com vocês, etc. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!